Boa tarde, gente. Hoje, 26 de junho de 2025. Passando mais uma vez aqui, primeiramente, para nós falar um pouquinho da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que nós vivemos em nossas vidas todos os dias tem a mão do nosso Senhor. Se nós deitamos, se nós levantamos, se nós estamos vivos hoje, foi porque o Senhor concedeu mais um dia de vida e mais uma vitória. Nosso canal se chama Reflexão Religiosa. Se você gosta de nossos conteúdos, nossos vídeos, que você compartilhe, deixe seus like, inscreva em nosso canal. Não para que nós apareça, mas compartilhe com pessoas que estão precisando, aquelas que estão desanimadas, depressivas, doentes. São tantas hoje no mundo que nós vivemos. Muitos estão sofrendo com enfermidade. Já perderam a esperança, não tem mais esperança na vida. Mas para o nosso Deus, o nosso Jesus, não tem impossibilidade e causas impossíveis. Porque tudo aquilo que nós precisamos, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz por cada um de nós. Diante do nosso Pai, nós somos todos iguais. Para Ele, não tem diferença de A nem B. Todos nós somos filhos de Deus. Deus quer que nós seja íntimo dEle, que nós se arrependemos de nossos pecados, que nós procuramos eles. Quando nós se arrependemos e procurando o Senhor Jesus, Ele nos sara, Ele nos cura de qualquer situação. Porque Jesus, Ele veio para isso. Ele não veio pelo são, mas sim para aqueles que estão enfermos, que estão precisando do Senhor Jesus. Jesus veio para mostrar o caminho, a vida, a luz, tudo aquilo que nós precisamos. Porque Ele nos mostra que tudo aquilo que nós queremos e precisamos está na mão dEle. Hoje eu vou ler uma palavra para nós refletir sobre o livro de Reis. Eu vou ler: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios, e era este o varão, homem valoroso, porém ele era leproso. E saíram tropas das Sírias e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. Glória a Deus. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, chegando a ti esta carta,
saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, e para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que deveres notai, peço-vos e vedes que busque ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou a dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Não são porventuras Abana e Fespar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificados? E voltou-se e se foi com indignação. Então, chegando a ele o seu servo, lhe falaram, disseram: Meu pai, seu profeta te disseram alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele para que tomaste, mas ele o recusou os presentes. E disse Naamã: Seja assim, contudo, dê-lhe este teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício em outros deuses, a não ser senão o Senhor Deus. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar,
e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimão, quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe o servo, o teu servo. E ele disse: vai em paz, e foi-se dele uma pequena distância. Glória a Deus. Essa é a palavra do livro de Reis, do capítulo 5, a cura da lepra de Naamã. Naamã, ele que era um homem, ele era um homem poderoso, chefe do exército da Síria. Ele era muito poderoso, tinha enfrentado grandes guerras. Ele tinha muita riqueza, muito ouro, muita prata, mas ele era leproso. O corpo dele inteirinho era cheio da lepra. Certa vez o exército da Síria entrou em Israel e sequestrou um monte de servos e levou embora para a Síria. E lá no meio tinha uma certa menina, uma menina de Israel, que foi ser serva da esposa de Naamã. E ela, vendo aquela situação daquele homem, com aquela doença incurável, que tinha muito poder, mas estava com a lepra tremenda no corpo, ela disse à esposa dele: se ele tivesse lá em Israel e falasse com o profeta de Deus, o profeta o curaria. E Naamã, entrando dentro da casa, ouviu aquela conversa. Na hora, ele foi ao rei da Síria e pediu para o rei da Síria mandar uma carta para o rei de Israel, que recebesse ele, que ele queria a cura. Ele achava que a cura vinha da mão do rei de Israel, mas não era. Era do profeta Eliseu, um homem de Deus que fazia cura na região em nome do Senhor Jesus. E na hora que o rei de Israel recebeu aquela carta, ele se irou, ele ficou bravo, rasgou suas vestes. Na época, Eliseu era muito íntimo do rei de Israel, e ele, vendo aquela atitude do rei, ele perguntou o que acontecia. E o rei de Israel explicou que ele tinha recebido aquela carta do rei da Síria para que Naamã fosse lá e que ele curasse. Eliseu, vendo aquela situação, disse ao rei de Israel: manda ele vir, que ele haverá de saber que aqui em Israel tem um Deus e tem um profeta, que nunca mais ele vai saber que só há um Deus, aquele que cura, aquele que sara em toda Israel. E assim o rei o fez, mandou que viesse. Naamã, indo, antes de sair, pegou ouro, prata, veste e levou. Ele achava que ele ia comprar a cura dele, que ele ia oferecendo e a pessoa ia pegar e ia sarar ele, e ele ia pagar por aquilo. Ele, chegando em Israel, o rei mandou ele ir até o profeta. O profeta nem recebeu ele, mandou um mensageiro e disse: fala para ele que é para ele ir no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, e na 7ª vez ele vai ser purificado, porque aquela lepra vai curar. Ele se indignou, ficou bravo, porque lá em Israel o Rio Jordão era um rio sujo, um rio de água muito suja. Ele disse: mas lá na Síria tem vários rios de água limpa, por que ele não me manda para aqueles rios para mim ser purificado? Ele não queria ir, não queria obedecer,
porque ele não queria se sujeitar à palavra do homem de Deus que mandou ele ir se banhar naquela água suja do Jordão. Mas vendo seu servo que a situação dele era muito difícil, disse a ele: meu senhor, se fosse para o senhor sarar, para o senhor ficar purificado, o senhor não faria o que o homem de Deus falou? E ele pensou e decidiu: vou fazer. E foi. Foi uma vez, 2 vezes, naquela água suja, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez, assim como o profeta falou, aconteceu. Desceu o Espírito Santo de Deus e curou Naamã daquela lepra. Naamã, ele foi purificado pela palavra do homem de Deus naquela água suja do Jordão. Para Jesus, para Deus, para aquele profeta, aquela lepra, aquela doença, ela não era nada. Tanto é que o homem de Deus, ele nem recebeu Naamã. Ele mandou um mensageiro falar. Porque ele confiava naquele que ele seguia, que era o Mestre, o Senhor Jesus. Ele mandava em nome do Senhor. E assim, Naamã o fez e foi curado. Uma lepra de vários anos, incurável. Naamã voltou, agradeceu, queria pagar. Ele não recebeu. Ele falou que não tinha dinheiro ao mundo que fazeria ele receber alguma coisa para fazer o bem, alguém quer que fosse. Ele não recebeu. Desejou bem a Naamã e Naamã foi embora em paz com aquela lepra para nunca mais voltar. Assim é o nosso Deus, nosso Jesus. Muitas vezes nós somos errados, deixamos e fazemos também coisas erradas, que através do inimigo nós obtivemos alguma enfermidade. Mas por quê? Muitas vezes nós damos lado ao inimigo para que a enfermidade pegue o nosso corpo. Mas assim que nós buscamos ao Senhor Jesus, se arrependemos e buscando o Senhor, não se envergonhando daquele que tudo pode, Cristo, Jesus, Deus, Ele nos cura, Ele nos sara. Porque Jesus, Ele é vida, Ele nos prometeu a vida até depois da morte. Quem mata, quem traz doenças, lepras, é o inimigo. Deus, Ele nunca faz mal para nós. Nós que somos errados através do pecado. Mas quando nós lembramos e aceitamos Jesus, procuramos Ele, se arrependendo dos nossos erros, Ele nos sara. Assim, Ele faz com todos aqueles que estão impossibilitados, que acham que não tem mais jeito. Assim como Ele fez com Lázaro. Lázaro que estava morto há 4 dias no túmulo. Ele chegou lá e ressuscitou Lázaro. Então, o que é uma enfermidade para o Senhor? Não é nada. Senhor Jesus, Ele cura, Ele sara. Não importa o seu problema. Você tem que crer, procurar, se prostrar, pedir a sua cura. Porque só Ele tem. Não existe lepra, doenças, qualquer que seja o tipo de doença. Deus, Ele sara, Ele cura. Jesus, Ele veio para isso. Ele é a verdade, a vida. E tudo que nós precisamos, o Senhor nos dá. É Ele que nos sustenta todos os dias da nossa vida.
é Ele que nos livra, nos guarda. Mesmo nós sendo errantes e pecadores, Ele nos cuida, Ele nos levanta todos os dias. Não só a nós, como nossos filhos, a nossa família. Ele nos protege e livra de todo mal. Porque Jesus, Ele não faz mal para ninguém. Quem faz é o inimigo. O inimigo, ele não gosta de ver família, a pessoa bem, prosperando, com saúde. Por isso nós devemos sempre olhar para Jesus, todos os dias. Muitas vezes nós queremos muito uma coisa, muitas vezes nós nos entristecemos quando não acontece na nossa hora, mas não é na nossa hora, é na hora de Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o hoje, o amanhã e o depois. Muitas vezes é por um livramento que Ele não deixa acontecer na hora que nós queremos. Jesus, Ele vive por mim e por você. Que você reflita sobre essa palavra do livro de Reis, capítulo 5, a cura da lepra de Naamã. Assim como ele deu autorização para aquele profeta que Naamã fosse se lavar naquele rio de água suja para ser purificado, curado, assim pode ser com você. Uma coisa tão simples que Deus acaba nos mostrando para aquilo que nós achamos que é uma causa impossível. Impossível para nós, mas para Deus não existe impossibilidade. Jesus, ele vive e pode fazer qualquer coisa por mim e por você. Nunca desista da sua saúde, da sua família, da sua vida. Busque Jesus, coloque Ele na frente, porque nós, todos os dias, nós precisamos agradecer a Deus. Nesse dia, hoje, quinta-feira, 26 de junho de 2025, eu não sei aonde você está, nem qual é a sua situação, o que você esteja precisando. Mas reflita sobre essa palavra e veja verdadeiramente que não tem causas impossíveis para o nosso Deus. Deus, ele vive, e ele vive por minha causa e por sua causa. Jesus, ele não veio pelas pessoas puras, retas, mas sim pelas pessoas, aqueles que não o conhecem. Tenta buscar Jesus, que você vai ver a sua situação mudar. Creia em Deus, busque a Ele todos os dias da sua vida, persevere diante de Cristo, verdadeiramente que você vai ver a sua vida mudar. Eu já agradeço a Deus por tudo neste dia, que Deus te abençoe. Eu não sei, nem conheço a tua situação, mas que você se inscreva nesse canal, mande essa palavra, compartilhe com aquelas pessoas que estão desanimadas, que acham que não tem mais jeito. Mostre para ele o livro sagrado que é a Bíblia. No livro de Reis está essa palavra, a cura da lepra de Naamã. Um homem poderoso que muito tinha riquezas e dinheiro, só que não tinha saúde. E o profeta de Deus o curou. Jesus, ele cura todos os dias. Basta nós querermos. Basta nós persistirmos diante dele, buscar, porque ele verdadeiramente vive por minha causa e por sua causa. Que você tenha uma ótima tarde, em nome do Senhor Jesus, nessa quinta-feira, e que Deus te abençoe. E vamos orar o Salmo 23. Feche seus olhos e busque a Deus verdadeiramente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
Eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, seu cajado me consolam. Prepara para mim, ó Pai, uma mesa na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, e seu cálice transborda. Certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glorificado e santo é o poder e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus, o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que Deus seja louvado na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos. Que você tenha uma ótima quinta-feira, uma tarde e uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu já agradeço por tudo. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo resto de semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.